Na aula de hoje, vamos falar sobre a origem da vida, abiogênese versus biogênese. O filósofo grego Aristóteles, nascido em 384 a 322 a.C., ele acreditava na abiogênese. Aristóteles acreditava que do lodo do lago poderia surgir sapos. Tá aí o bichão feio. Ele também acreditava que as cracas, que são crustáceos que vivem colados, sejam em rochas, em navios, poderiam originar gansos. Tá aí os gansos. O médico belga Jean-Baptiste Van Helmont, nascido em 1577 a 1644, ele também acreditava na geração espontânea ou abiogênese. Ele dizia que ao juntar uma camisa toda suada mais trigo ou germes de trigo, poderia originar um camundongo. E isso poderia surgir em qualquer lugar que você encostasse a camisa suada com trigo. Dessa forma, aparece a teoria da abiogênese, também conhecido como geração espontânea, em que matéria inanimada poderia gerar um ser vivo. Mas para contrapor essa teoria, Francisco Redi, 1629 a 1697, não esse, mas esse aqui, ele criou um experimento para mostrar que a geração espontânea ela é falsa. Na teoria da abiogênese, muitos acreditavam que a carne, ao apodrecer, poderia gerar moscas e larvas. Então, Redi criou esse experimento, colocou um pedaço de carne em um pote. Com o passar do tempo, realmente criou larvas e moscas. No segundo experimento, ele colocou um pote e ele colocou gases cobrindo essa carne. Então, com o passar do tempo, as moscas não conseguiam pousar na carne e aí tentavam colocar seus ovos, mas os ovos não cresciam e não viravam larvas. E da mesma forma ele fez com um recipiente totalmente fechado e não apareceu larvas na carne. Então, ele mostrou exatamente que a geração espontânea ela é falsa. As larvas são provenientes das moscas. As moscas põem os ovos eclodem, se transformam em larvas e depois essas larvas vão se transformar em outras moscas e não são criados através da carne podre. Então, até o presente momento, a teoria da biogênese ou geração espontânea, ela cai por terra e ela é totalmente refutada até aquele momento, fazendo com que a teoria da biogênese ganhe mais seguidores, ganhe mais evidência, mostrando que todo ser vivo vem de outro ser vivo pré-existente. Mas com o experimento de Antônio von Leeuwenhoek, nascido em 1632 a 1723, ele foi trabalhar com um microscópio muito rudimentar. Ele trabalhava em uma ótica e ele começou a observar algumas coisas por esse microscópio. Ao utilizar um microscópio rudimentar, formado por uma só lente, Leeuwenhoek começou a observar componentes do sangue, começou a observar bactérias e micro-organismos e observou seu próprio esperma. Lá no seu próprio esperma, ele viu um espermatozoide e ele dizia que dentro do espermatozoide existia um homúnculo, um ser vivo em miniatura lá dentro daquela célula. Com essa descoberta de Leeuwenhoek, se fez a seguinte pergunta: como surgiram as bactérias e os micro-organismos? Surgiu a dúvida e então abriu novamente as portas. Dessa maneira, a abiogênese abriu novamente as portas para a geração espontânea, para explicar o surgimento dos micro-organismos, das bactérias, fungos e outros seres vivos microscópicos. Alguns cientistas voltaram a acreditar na abiogênese, fazendo novamente aquela festa toda. Dessa maneira, houve um confronto entre cientistas da época, os que acreditavam na abiogênese, ou geração espontânea, e os cientistas que acreditavam na biogênese, ou que a vida vem de outro ser vivo pré-existente. Temos aqui de um lado John Needham defendendo a geração espontânea e do outro lado temos o padre italiano Lazzaro Spallanzani defendendo que a vida vem de outro ser vivo ou da biogênese. Ao defender sua teoria, John Needham criou o experimento de um balão cheio de uma sopa ou de um caldo de carne. Ele fervia enquanto esses micro-organismos morriam. Com o passar do tempo, esses micro-organismos voltavam a existir.
John Needham dizia que esses micro-organismos voltaram por geração espontânea. Isso deixou o padre Lázaro Spallanzani extremamente desconfiado e ele mandou fechar o tubo. Então, no momento que John Needham fez novamente com os frascos fechados, ele fechou o frasco com uma rolha, ferveu novamente esse caldo, ele ficou estéril e voltou novamente a crescer micro-organismos. Lázaro Spallanzani ficou extremamente desconfiado com esse experimento e refez esse experimento no seu laboratório. Lázaro Spallanzani refez os experimentos de John Needham. Ele fez a mesma coisa colocando um frasco fechado, esquentou um caldo de carne, esse caldo ficou estéril. No momento que abriu novamente esse frasco, houve a contaminação pelo ar, voltando a ter micro-organismos, mostrando que John Needham não tinha fechado muito bem os seus frascos. Mas, mesmo assim, John Needham veio com uma desculpa esfarrapada. Lázaro Spallanzani explicou que John Needham não tinha fechado muito bem os frascos, fazendo com que alguns micro-organismos que viessem pelo ar contaminassem o caldo. Qual foi a desculpa de John Needham? Esse cara aqui disse que, ao tampar os frascos, Lázaro Spallanzani estava impedindo o princípio ativo. A conversa fiada foi essa, de que o princípio ativo era necessário para poder germinar micro-organismos no caldo de carne. Ele não explicou o que era esse princípio ativo. Vindo com essa conversa fiada, infelizmente, John Needham ele foi o vitorioso nesse combate. Mesmo sendo vitorioso, aparece um cientista chamado Louis Pasteur, um francês que viveu nessa época, e ele refez um experimento de uma forma mais minuciosa e detalhada. Esse experimento é chamado de balão pescoço de cisne. Ele fez a mesma coisa que esses outros cientistas, porém, ao colocar um caldo de carne, ele esquentou aqui a pontinha e criou um pescoço de cisne. Como se fosse aqui essa curvatura na vidraçaria. Fez a mesma coisa, esquentando esse caldo, deixou por algum tempo e ao coletar esse líquido, percebeu que esse líquido ainda estava estéril. Professor, por que isso aconteceu? Porque os micro-organismos que estavam no ar, mesmo com esse pescoço de cisne, eles não conseguiam invadir e ir em direção ao caldo de carne. Eles acabavam ficando presos aqui, no tubo do pescoço. Ao quebrar novamente esse tubo, o caldo voltava a se contaminar. Então, mostrou que realmente os micro-organismos vieram do ar e não do caldo de carne. Ao criar esse experimento com o pescoço de cisne, ele mostrou que poderia mesmo entrar o princípio ativo, o ar, e mesmo assim ainda não iria contaminar o caldo, porque os micro-organismos iriam ficar aqui na entrada desse pescoço. Então, dessa forma, Louis Pasteur ganhou a disputa, abrindo novamente a brecha para a biogênese, de que os seres vivos são gerados por outro ser vivo pré-existente. Dessa maneira, o cientista Rodolphe Virchow, nascido nesse período, ele criou o postulado de omnicélula ex célula, ou toda célula procede de outra célula, que também abriu precedentes para omni vivum ex vivo, ou que significa toda vida vem da vida, ou todo ser vivo vem de outro ser vivo pré-existente. No fim das contas, Louis Pasteur derrubou definitivamente a teoria da abiogênese, dando vitória à biogênese, de que todo ser vivo vem de outro ser vivo pré-existente. E a maior vitória é que Louis Pasteur é um dos maiores cientistas e criadores do processo de pasteurização. Então finalizamos a aula por aqui. Valeu, até a próxima.